Mateus 25, a partir do verso 14. Vamos falar sobre o sermão, a parábola dos 10 talentos. A mensagem tem falado muito ao meu coração desde ontem que eu estou estudando ela. Eu nunca preguei essa palavra, mas espero que eu consiga transmitir. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou e também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Somente até aqui os que se levantaram possam se assentar. Queridos, essa palavra é uma palavra que parece ser uma palavra simples, mas há uma mensagem poderosa de Deus dentro desses textos, ou desse texto, desses versículos, da qual lemos aqui nesta noite. Se você for olhar o capítulo 24, o capítulo 25, você vai ver que Jesus está em um sermão escatológico. Jesus está falando algumas parábolas escatológicas sobre o que aconteceria antes da vinda, o que aconteceria na vinda do Senhor. E ele estava alertando o povo sobre o que iria acontecer através de parábolas. No capítulo 25, a partir do verso 1 até o 13, nós temos a parábola das 10 virgens. E a partir daí, do verso 14 adiante, temos a parábola dos 10 talentos. Vemos aqui que Deus está trabalhando, Jesus trabalhando com o número 10. Mas isso não importa dentro da nossa mensagem aqui nesta noite. Quero ser simples ao pregar, ao falar isso aqui, mas revelar aos nossos corações aquilo que Deus tem me entregado. Eu vou dividir essa mensagem em 5 tópicos. E o primeiro tópico aqui é a entrega dos talentos. Quando você escuta essa parábola, você tem que entender que Jesus estava falando de si mesmo. Ele estava dizendo que um homem ia se ausentar da terra e por isso deu os seus talentos a pessoas, confiou talentos a pessoas aqui. Então devemos entender que Jesus falava de si mesmo, dizendo: eu estou indo para meu Pai, eu vou me ausentar, porém vou deixar alguns talentos aqui com vocês, cuide desses talentos. E foi isso que aconteceu. Jesus disse: certo homem, ele iria se ausentar da sua terra por algum tempo e entregou alguns talentos para 3 pessoas, tudo conforme a sua capacidade. Eu quero que vocês compreendam isso aqui, que é importante. O porquê que Deus entregou 5, Deus entregou o outro 2 e o último entregou somente 1 talento. Algumas pessoas podem dizer: esse senhor era injusto, porque ele entregou apenas 1 talento para o último. Porém, Jesus estava falando que Deus entregou cada um conforme a sua capacidade de receber. Deus não foi negligente ao entregar de qualquer forma. Ele entregou conforme o Senhor aqui entregou, conforme a capacidade de cada um. Ele viu que o primeiro tinha capacidade de tomar conta de 5 talentos. Ele viu que o segundo tinha capacidade de cuidar de 2, mas o último era apenas 1. Mas estudando um pouquinho mais a fundo, eu descubro que 1 talento era equivalente a 20 anos de trabalho normal. Era 20 anos de salário naquela época. Então nós podemos já perceber que 1 talento não era pouca coisa. E talento aqui está falando de dinheiro. No mundo físico, talento naquela época era dinheiro. Agora, transportando para o mundo espiritual,
O talento que aqui na Bíblia está falando é aquilo que Deus confiou a cada um de nós que estamos aqui. A uns Deus deu dons de revelação, de profecia, dons de ciência. Deus deu o dom de pregar, da eloquência. Deus deu a cada um aqui talentos, como por exemplo de cantar. Deus distribuiu para cada um aqui nesta noite. Há um talento que Deus deu a cada um aqui nessa noite. Porém, cada um conforme a sua capacidade de receber. A mensagem hoje vai ser dessa forma que você está vendo. Uma mensagem mais simples, mas quero entregar ao seu coração o que Deus está falando comigo. Por exemplo, algumas pessoas dizem: ó, Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus escolhe, Deus capacita os escolhidos. Porém, pastor, há uma inverdade aqui. Deus, ele capacita sim os escolhidos, mas Deus também escolhe os capacitados para a obra. Porque Deus, ele gosta daqueles que se capacitam, porque você recebe conforme a sua capacidade de receber de Deus. Você recebe os dons do Senhor conforme a sua capacidade de receber. Não adianta achar que você vai pregar eloquentemente se você não se capacita para isso. Não adianta achar que você vai cantar e o povo vai aplaudir se você não se capacita para isso. Não adianta achar que você vai ser um obreiro de qualquer forma e as pessoas vão te elogiar pelo seu serviço se você não se capacita para tal cargo. Tem gente que a vida inteira fica no mesmo lugar, não sai da onde ele iniciou, porque não se capacita a viver o que Deus tem planejado para ele. Se você quer receber mais de um talento, se você quer ir mais profundo no ministério com Deus, capacite-se. Capacite-se, Deus irá trazer algo novo para a sua vida. Então Deus capacita sim os escolhidos, mas Deus também escolhe os capacitados. Existem dois tipos de capacitação aqui: o espiritual, que é Deus nos capacitando, e também nós temos a capacidade intelectual. Se você não se capacitar intelectualmente, como que você fará a obra do Senhor? Como que você agradará o coração de Deus? Se você não se capacita intelectualmente, não estuda, você não vai mais a fundo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Capacite-se, porque o que Deus te entregou é muito forte, por mais que pareça ser pouco, mas é muito valioso. Cuide daquilo que Deus te deu, porque Deus pedirá conta. Algumas pessoas recebem dons de Deus, mas não quer se capacitar. Tem muitas pessoas que receberam o dom para cantar. Arde no coração uma chama: eu quero adorar o Senhor, mas não se capacita. Quando fala em estudo, quando fala de ter uma aula de canto, não preciso disso. Quem me capacita é o Senhor, quem me capacita é Deus. Algumas pessoas chegam ao disparate de dizer: para que fazer teologia? Teologia mata, a letra mata. Mentira, a letra não mata. Quando a Bíblia diz que a letra mata, a Bíblia está dizendo: a lei mata, mas o Espírito vivifica. Mas quando se trata de teologia, é capacitação para você viver o sobrenatural de Deus. Vamos parar de ser taxado como crentes bobos, porque, pastor, muitas pessoas conhecem o crente como crente bobo, que não tem inteligência, que não tem intelectualidade. Isso é mentira. Você foi escolhido pelo Eterno, então se capacite para você receber o que Deus tem preparado para a sua vida. Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Outras pessoas dizem: eu não vou estudar a Bíblia porque Deus disse, Jesus disse aos seus discípulos: quando você estiver falando diante de uma multidão, eu vou colocar palavras na sua boca. Aí as pessoas interpretam isso de maneira errada. Aí acha que é só vir na igreja e abrir a Bíblia e ler algum versículo e começar a falar que Deus vai dando palavras. Isso é errado.
Não é assim que Deus trabalha. Quando você lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, se capacita. Aí quando você está diante de uma autoridade que está te indagando, te impressionando, o Espírito vai fazendo você lembrar de tudo aquilo que você já estudou, que você foi capacitado intelectualmente para fazer. Capacidade intelectual. Quantos de nós que temos nos capacitado para a obra do Senhor? Tem muita gente aqui, pastor, que no trabalho é profissional. Quando se trata de trabalho nas lavouras, sabe de tudo. Que tal transferir essa capacitação para dentro da obra do Senhor? Que tal trazer isso para dentro do reino de Deus? Temos a capacidade espiritual, Deus capacitando o ser humano. Mas nem assim você está isento também de buscar a capacitação espiritual. Como que eu busco a capacitação espiritual? Através da oração, através de intimidade com o Eterno, através de você viver uma vida de renúncia. Aí você é capacitado espiritualmente para poder receber mais de Deus, para você ser cheio das bênçãos de Deus. Aquele que se capacita, ele vive uma vida sobrenatural com Deus. Quem entre desculpe fazer essa comparação, mas entre eu e o pastor, quem você acha que Deus escolhe para dirigir uma igreja dessa? O pastor, porque ele é mais capacitado do que eu. Eu no lugar dele que eu ficaria louco, eu não saberia o que fazer, porque ele se capacitou a estar aqui. Deus te colocará onde você quiser estar, mas segundo a sua capacitação. Tem pessoa que diz o seguinte: quer ficar rico? Estude, capacite-se, leia muito, aí você vai começar a subir na vida. Tudo isso é capacitação. Deus está esperando que a igreja comece a buscar as capacitações para que Ele possa fazer a igreja evoluir. A igreja precisa de uma evolução. A igreja não é mais a mesma de 30 anos atrás. A igreja de 30 anos atrás tinha muito fogo, tinha muito poder, mas as pessoas eram simples, às vezes não sabiam nem ler. Hoje não. Hoje nós precisamos nos capacitar na obra de Deus. Talvez essa não é uma mensagem que você queria ouvir num domingo à noite. Quem sabe queria uma mensagem pentecostal, mas Deus está alertando, e no final dessa mensagem você vai entender o porquê que Deus quer que nós nos capacitamos para fazer o melhor para Ele. Qual foi o cargo que Deus te deu? O que arde no seu coração? Qual é o seu chamado? Nós temos exercido com fervor, com amor, aquilo que Deus tem nos dado, o talento que Deus tem nos confiado, ou temos negligenciado o nosso talento? Eu sei que eu vou falar aqui, pastor, eu sei que não é para magoar ninguém não. Não é para magoar ninguém não, mas eu falo porque eu quero transmitir o que Deus colocou no meu coração. Tem muitas pessoas que falam assim: irmão, eu vou cantar o hino, que se eu errar, os irmãos me perdoam. Não é os irmãos que tem que perdoar. Você está fazendo para Deus, é capacitação. Como que para Deus nós podemos fazer de qualquer maneira? Vamos errar, porque para Deus não tem nada a ver. Eu vou estudar a Bíblia só em cima do altar, lá na hora que for pregar, na hora que o pastor falar que eu vou ter a oportunidade, vou correr, vou caçar algo na Bíblia e vou ler, porque é fácil. Não é isso. Isso não é capacitação. Isso é achar que Deus é bobo. Isso é achar que é de qualquer maneira que nós vamos fazer a vontade de Deus e vai alegrar o coração de Deus. Se é para pregar, pregue com sabedoria, estude. Se é para cantar, cante com unção. Não deixe para cantar somente na hora que eu receber a oportunidade. Procura qualquer hino e vai cantar. Se errar, os irmãos perdoam. Não estou falando isso para magoar o coração de ninguém. É porque Deus é lindo, é perfeito e merece o melhor de nós. Deus merece o nosso melhor. Deus, Ele deu o seu único filho em favor de nós, e nós pegamos o restinho e entregamos para Deus.
nós pegamos o que sobra, estamos, Senhor, é para o Senhor mesmo. O Senhor só quer saber do meu coração e das minhas intenções. Na Bíblia Sagrada, os sacerdotes, antes de ser sacerdote, estudava. Profeta, antes de ser profeta, se capacitava. Os adoradores do Senhor, antes de cantar, se capacitavam. Você tem salmos, salmos é cântico. Vê se nos salmos tem erro. Vê se quem escreveu a harpa cristã, que tem hinos que levam o nosso coração para dentro do céu. Vê se tem erro dentro da harpa cristã. Deus está querendo que nós venhamos aperfeiçoar para receber mais e mais dos céus. Capacitação. Eu quero chegar a ser pastor. Não se capacita e acha que vai ser de qualquer forma. Eu quero que Deus me leve no Brasil para cantar e ser conhecido. Não se capacita, tem até chamado, é escolhido, mas não quer saber de capacitação. Então Deus usa cada um conforme a sua capacidade. Como é que Deus vai me capacitar a viver coisas grandes se eu não busco a capacitação? Como é que Deus vai me dar para mim presidir uma grande empresa, por exemplo, se eu não me capacito? O segundo ponto, ou o terceiro ponto, é o trabalhar para o Senhor dos talentos. Quando aqueles homens receberam os talentos, o primeiro que recebeu 5 falou: opa, eu estou aqui agora uma grande responsabilidade em minhas mãos, eu tenho que fazer esse talento render. Vou trabalhar, vou lutar e vou render esse dinheiro, vou drobar esse dinheiro. E o que tinha 5, agora vai ter 10. O que tinha 2, da mesma forma, trabalhou muito e agora tem 4. Mas o que tinha 1 falou: isso é muito pouco. Isso é muito pouco, vou enterrar isso aqui porque pelo menos eu não vou perder. Isso simbolizava 20 anos de trabalho, um talento, 20 anos de trabalho. Eu vou enterrar isso aqui porque ser diácono é muito pouco para mim. Eu vou me capacitar não porque ser auxiliar é muito pouco para mim. Eu não vou me capacitar não porque eu não estou recebendo não estou recebendo oportunidade. Então para que eu vou ficar me capacitando? Você não se capacita para o homem, você se capacita porque Deus quer te usar. Enquanto você não estiver se capacitando aonde você está no pouco, Deus não te colocará no muito. Enquanto não estiver sendo capacitado, você não estiver trabalhando no pouco, é pouquinho que Deus me confiou. Eu sou apenas um auxiliar, sou apenas um trabalhador, não tenho nenhum título de importância, mas mesmo assim eu vou trabalhar na obra do Senhor. Aí Deus vai abrindo portas para você e o caminho vai ficando aberto. Quando você vê, você está no lugar alto de status, porque você honrou o Senhor no pouco. O que Deus te deu parece ser pouco, mas não é. Já dizia um ditado: porque pouco com Deus é muito. Se foi Deus que te deu, pode até parecer pouco, mas cuide daquilo que Deus te deu. Não enterre o seu talento. Eu não canto bem, então eu vou enterrar o meu talento. Eu não prego bem, eu vou enterrar o meu talento. Não é isso não. Trabalhe para multiplicar o que Deus tem entregado nas tuas mãos. Trabalhe para melhorar aquilo que Deus tem te dado, e você vai viver o sobrenatural de Deus. E eles trabalhando para granjear talentos. Vamos transportar isso aqui para o mundo espiritual. Quantas pessoas que estão lutando para ver o crescimento da obra do Senhor, da sua vida em prol da obra. O pastor tem tantos anos que está na obra do Senhor, ele está granjeando talentos. Quantas pessoas que Deus já levantou através da vida do pastor, quantas pessoas que Deus já salvou através da vida do pastor, está granjeando talentos. Aí quem sabe, aí Deus olha para a igreja e vê o pastor que está granjeando talento, e olha para nós outros e vê: não, tem alguém aqui enterrando talento. Tem alguém aqui que já era para estar pregando, mas não quer. Já era para estar ministrando a palavra, mas também não quer. Já era para estar ministrando louvores poderosos, mas também não quer. Aí Deus está olhando e falando: eu estou vendo isso aí. Eu te confiei talento, eu te confiei dons. Cuidado
para não enterrar o seu único talento que Deus te deu. Porque nós pensamos assim, se eu for só crente e ficar no banco, para mim já é bom, está bom o suficiente. Eu sou crente, eu estou no banco, para mim já está bom. Mas não é bem assim não. Você não foi chamado para vir aqui ouvir uma palavra e ir embora. Você foi chamado para fazer a diferença na terra. Deus deu a cada um aqui um talento. A uns Ele deu mais pela sua capacitação, a outros Ele entregou um talento. Você vai cuidar do seu talento ou vai enterrar? Porque para aqueles que enterram o talento, a Bíblia vai dizer que o Senhor, depois de muito tempo, voltou. E agora? O Senhor voltou. Aqueles que tinham trabalhado na obra do Senhor, Ele se apresentou com o maior carinho, com o maior prazer. Senhor, aqui, o Senhor me deu 5, mas agora tem 10. O Senhor me deu 2, mas agora tem 4. O Senhor está aqui. Aí o Senhor olha para ele e fala: bendito, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Entra no prazer do meu Pai. Vem para o meu... Aleluia! Será que você está entendendo o que Deus está falando? Aqueles que trabalharam com amor, com carinho no reino de Deus. Jesus disse: foste fiel no pouco, agora sobre muito eu vou te colocar. Entra para o reino do meu Pai. Entra para o gozo do meu Senhor. Queremando a série calamandagai. Pessoal, como nem tudo na vida são flores, existem uns que preferem empurrar com a barriga, negligenciar aquilo que Deus deu. Aí vai chegar um envergonhado porque não tinha feito nada para o Senhor. Pegou o único talento que Deus deu e enterrou. Aí vai chegar envergonhado: Senhor, eu sei que tu colhe aonde não plantaste, que tu ajunta aonde não espalhaste. Eu sei da sua fama, Senhor. Então eu preferi enterrar o talento. Aqui eu aprendo uma coisa, pastor. Aquele que recebeu um único talento não conhecia Deus, não conhecia o Senhor. Porque ele falou que o Senhor juntava aonde não espalhou e colhia onde não plantou. Estava chamando o Senhor de injusto. Não tinha intimidade com Deus, não sabia quem era o mestre, não tinha profundidade na vida com o Senhor. Senhor, enterrei porque eu fiquei com medo, Senhor, de não fazer direito. Eu fiquei com medo de passar vergonha. Eu fiquei com medo de pregar e errar. Eu fiquei com medo de pregar e ninguém dar glória. Eu fiquei com medo de cantar e ninguém falar nada, não me aplaudir, não dar glória. Eu enterrei, Senhor. Eu enterrei porque eu tinha mais o que fazer. Eu enterrei porque a vida trabalhando para o Senhor é muito árdua. Eu enterrei porque eu estava desanimado. Eu não queria, Senhor. E eu enterrei o meu único talento que o Senhor me deu. O Senhor olha e fala: servo infiel, você podia ter pelo menos entregado o meu talento ao banco. Ele renderia juros, ainda que seja pouco, mas renderia. Olha o que Deus está falando. Você pode até não saber fazer muito, você pode até não ter força para fazer muito, mas se você estiver fazendo pouco, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Faça o pouco. E alguém fala: não, mas eu sou só crente, tá bom. Mas se fosse assim, o Senhor não tinha dado a sentença que deu para o servo infiel. E qual foi a sentença? Ora, lança esse daí na escuridão eterna, e ali haverá choro e ranger de dente. Não fez nada por minha obra, não batalhou no meu exército, fugiu do chamado, negligenciou, vai para o inferno. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, o que dizer nessa hora?
Ei, Jesus Cristo, ele foi para o Pai, mas ele disse que um dia ele voltaria. Enquanto isso, entregou na mão do irmão José um talento, entregou na mão do pastor mais talento, entregou na minha mão um talento, entregou na mão de cada um aqui dons espirituais, esperando que a igreja revolucionasse o mundo. E ele está olhando e dizendo: ei, eu estou voltando. Cuidado com o que você tem feito, com o seu chamado, com o seu talento. Quando as pessoas trocam o seu chamado pelo um prazer carnal no mundo lá fora, por meia hora de prazer, por meia hora de luxúria. Quando a pessoa troca a sua vida com Deus por prazeres momentâneos, passageiros. Relemandaraia soiacai, riambaraia séria anduriacai, sela mandagassúria. Jesus está olhando e dizendo: ei, eu estou voltando. Use o talento que eu te dei, use aquilo que eu te dei, a ferramenta que Deus te deu, use. Se eu fosse vocês, eu sairia daqui com sentimento no meu coração: eu vou me capacitar mais para a obra de Deus. Eu vou viver o chamado de Deus na minha vida. Ainda que o chamado de Deus na minha vida seja ser intercessor, ainda que o chamado de Deus na minha vida seja limpar a igreja, ainda que seja limpar a banheira, eu vou viver o chamado de Deus na minha vida. Não é vergonha não, querido. Deus me chamou, e quando Ele me chamou, eu limpava a igreja, limpava banheiro. Não tinha vergonha. Porque o que Deus me confiou, é porque foi o que Deus me deu naquele momento. E porque eu fui fiel a Ele naquele momento, Deus me deu mais um degrauzinho. Se eu for fiel ao Senhor, Ele vai mudar a minha vida. O Senhor da terra saiu, mas Ele está voltando. E para terminar, eu faço a pergunta: quando Ele voltar, o que você vai apresentar para Ele? Qual é a obra que você vai apresentar para Ele? Ah, Senhor, eu não fiz nada não, Senhor. Eu não tive tempo para fazer nada, trabalhei demais, não tive tempo. Eu negligenciei o que o Senhor me deu, então eu não fiz nada. Você vai querer ouvir a resposta que o servo infiel teve? Apartai de mim? Vai para a escuridão, vai para as trevas? Não. O que você tem que ouvir naquele dia é: entrai no gozo do meu Senhor, entrai no prazer, na alegria do meu Pai. Entra na casa de Deus com esse sentimento: eu tenho que ouvir de Deus. Seja bem-vindo. Entra naquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: capacitação. Não interessa o que você vai fazer, se capacite no pouco que Deus te deu. Não chega aqui e fala: se eu errar, os irmãos me perdoam. Nós não temos nada que perdoar. Vocês não estão nos ofendendo a gente. Pergunta a Deus se está bom. Se Deus estiver se agradando, está bom. Quando for pregar, pergunte a Deus: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? É isso mesmo que o Senhor quer que eu leia em cima da hora e veja qualquer versículo e fale? Se Deus falar que está bom, então está bom. Mas enquanto Deus estiver te dando força, capacite-se para viver o sobrenatural de Deus. Se coloque de pé e eu termino aqui. Não vamos deixar o pastor sofrer com uma igreja que não se capacita, irmãos. A igreja tem que amar o seu pastor, seja onde for. As ovelhas têm que amar o seu pastor. E a ovelha que ama o seu pastor não deixa o pastor passar perto. Então vamos amar cada dia mais o nosso pastor, a obra do Senhor e os dons que Deus nos confiou. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, o que o Senhor nos deu, Senhor, o que o Senhor nos confiou, nós queremos honrar o Senhor, Pai. Deus, dai-nos forças para capacitar-nos cada vez mais, Senhor. Dai-nos força para buscar a capacitação dos céus e para, Senhor, trabalhar com o talento que o Senhor nos deu
E que aqueles que hoje enterraram seus talentos, que venha desenterrar hoje em nome de Jesus Cristo. Aqueles que não quer mais cantar, que não quer mais te adorar, que não quer mais fazer o que o Senhor chamou para fazer, nesta noite o Senhor comece a desenterrar talentos aqui, e comece a distribuir dons espirituais no meio da tua igreja, Senhor. Remando Uriacaia Seremanto Calavai. Para você que já está usando o seu talento, você canta, às vezes você não gosta de ouvir você cantando, Deus vai te dar unção na sua voz, se capacite. Deus vai mudar o seu timbre vocal, se capacite. Você que quer pregar, mas não sabe como começar, comece lendo a palavra, Deus vai te capacitar. Senhor, para quem quer ir um pouquinho mais além com o Senhor, derrama dons espirituais nessa noite, Pai. Remando Calapai. Você que quer ser usado na palavra, receba agora o dom da palavra. Se você quer ser usado em revelação, receba dom de revelação agora. Se você quer ser usado em dom de cura, receba dom de cura, mas trabalhe na obra do Senhor, aonde você estiver, nas ruas, trabalhe fazendo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, receba de Deus. Se capacite, pode se sentar. Essa mensagem, irmãos, eu já terminei, eu só quero falar isso, que essa mensagem